E muito boa noite, meus filhos. Com a graça de Deus, proteção de nosso Senhor, nós estamos aqui de volta para o nosso encontro, agradecendo sempre ao nosso Pai do Céu, que permite que a gente se encontre e que, na medida do possível, a gente vá procurando caminhos, né, filho? Nossa vida é cheia de percalços, a gente pensa numa coisa, acontece outra, temos ideias, sonhos, imaginamos situações e às vezes as coisas que nós imaginamos não acontecem. Então, esses encontros que nós temos aqui são sempre importantes para que a cada semana a gente desenvolva um assunto para que a gente possa pensar, né? Agradeço a Deus pela oportunidade da gente poder filosofar em cima das coisas que acontecem na nossa vida, não é? Ele dá essa oportunidade para a gente pensar, repensar, mudar. Se não gostar, troca de lugar. É igual a nossa casa. De vez em quando é bom tirar uma coisa de um lugar, pôr no outro, tirar um quadro, pôr uma flor, tirar um tapete. E parece que quando você faz isso, mesmo que a mudança seja pequena, você fala, nossa, que bom que ficou, que alívio que deu de tirar aquilo que estava me incomodando, né? Que ficou gostosa essa casa porque tirei aquele quadro dali, parecia que aquilo estava pesando na minha vida, pesando na casa. Então a gente vai vendo que a nossa vida também é assim, né? Conforme a gente vai tendo a oportunidade de aprender, de escutar e muitas vezes procurar pôr em prática alguma coisa, a gente vai vendo que vai ficando mais leve, que uma mudança aqui e outra ali vai fazendo a gente repensar e ver por outro ângulo. Isso é o mais importante, é a gente ver tudo por vários ângulos e procurar aquilo que mais possa acomodar a nossa alma no melhor, não é? Não sou dono da verdade, não sou aquele que está aqui para falar para você faça isso ou faça aquilo. Na verdade, eu gostaria muito que você desse a oportunidade de você abrir o seu coração, a sua mente e procurar dentro daquilo que eu trago para você, aquilo que cabe, aquilo que pode ser modificado, aquilo que pode fazer uma diferença muito grande no seu dia a dia. Nós precisamos aprender, dentre esses nossos bate-papos aqui que nós temos, que a espiritualidade ela está intimamente ligada com o nosso lado emocional. E que tratar do nosso emocional significa tratar de todas as nossas mais íntimas dificuldades espirituais. Porque, como eu sempre falo, nós temos o hábito de colocar culpa em alguém, ou no algo invisível, um espírito, um trabalho feito, ou então em uma pessoa, ou então num processo que você passou na sua infância, alguém que te magoou. E assim, a gente vai jogando as coisas, cada uma num lugar, tirando da gente a responsabilidade do refletir, do rever, não é? Então, eu gostaria muito que você aproveitasse essas oportunidades e realmente juntasse, às vezes, aquilo que está acontecendo na sua vida espiritual com o seu lado emocional. Porque nada é sorto no mundo. Nós somos intimamente ligados em uma reação a uma outra situação, uma escolha que vai ter como consequência uma outra escolha. Não é? Nós somos assim. Nós somos ligados àquilo que nós colocamos dentro da gente. E não aquilo que nós deixamos para fora. Não é? Porque como o filho leu, não é? E é muito importante essa leitura. Porque tudo que você não gosta, você exclui. Tudo que você não aceita, você exclui. Tudo que você não entende, você exclui. Tudo que você não perdoa, você exclui. Então, nós vamos ficando empobrecidos da capacidade do raciocínio, da capacidade do aprendizado. Nós vamos deixando a responsabilidade das coisas que a gente não sabe lidar nas mãos dos outros. E acabamos tirando da gente até a nossa própria aceitação. Porque a gente começa também a fazer isso com a gente. Eu não gosto disso em mim, eu vou excluir. Eu não me aceito assim, eu vou excluir. Eu não quero isso para mim, eu vou excluir. E quando você percebe, você está empobrecido.
você já não tem mais a sua personalidade. Você já não tem mais nada dentro de você, porque você jogou tudo para fora. E como essa leitura é importante do Fio? Que nós precisamos fazer justamente o contrário. Aquilo que incomoda, aquilo que não está bom, aquilo que você não aceitou, aquilo que te fez mal, aquela pessoa que você não perdoou, aquela situação que não sai da sua cabeça, todas elas você precisa trazer para você. Não no sentido de você trazer para você se mortificar, se mutilar. Não, mas no sentido de aprendizado, filho. No sentido de trazer aquilo e buscar dentro do seu, o que eu posso fazer com isso para que eu possa melhorar. Encarar de frente os problemas significa que você está sendo muito forte, que você está usando uma força interior que você às vezes nem conhece, nem sabe que tem, e descobre na hora que você coloca essas dificuldades na sua frente. Você que está escutando agora, esse humilde programa, vamos dizer assim, essa humilde explicação, talvez você esteja fazendo isso com a sua vida, colocando para longe de você aquilo que você precisa trazer para perto emocionalmente, para que você dê um fim nisso, para que você realmente acabe com essa situação. Por isso vem a palavra procrastinar, a gente vai largando as coisas, às vezes por medo, por insegurança, ou mesmo por não aceitar aquela situação na vida. E junto com tudo isso também tem outras coisas que interferem em não colocar para perto, que estão relacionadas ao nosso orgulho, à nossa vaidade. As pessoas que têm muitos conflitos emocionais, principalmente, são aquelas que já passaram por várias terapias, que já fizeram várias sessões em vários núcleos, não é? Que são muito importantes, lógico. Mas isso não faz da gente pessoas já catedráticas no assunto. Não é porque você faz terapia, não é porque você participou de grupo de apoio, não é porque você foi no Neuróticos Anônimos, nos Alcoólicos Anônimos, que você já aprendeu. Não. E quem foi sabe que é viver um dia após o outro. Hoje você está bem, talvez amanhã você não esteja. Por quê? Porque a nossa vida é um eterno aprendizado. E muitas vezes, por fazer parte de terapias, por fazer parte de grupos, por ter escutado muito até o próprio Gasparetto, que eu admiro e amo de paixão, ele e o Calunga são meus amigos eternos, você já acha que já está tudo resolvido, que você não precisa aprender mais. Mas aí quando bate na porta alguma situação indesejável, você não sabe o que fazer. Porque até você procurar na sua caixinha de informação, nos seus cadernos, nas suas apostilas, como sair daquilo, não é uma receita de bolo, filho. Então, nós estamos sempre em constante aprendizado e todos os dias desafiados. Hoje foi um dia de desafio para você na área do trabalho, na área do estudo, no ônibus, na rua. Quantos desafios hoje você não teve que enfrentar? E como é que você se saiu deles? Alguns você se irritou, outros você deixou para lá, mas tem outros que ficam aí dentro e vão acumulando. É uma situação aqui, outra situação ali, junta com o que você tem na sua casa, que às vezes você no seu serviço, você fala, não, aqui eu vou trabalhar, vou esquecer o que tem lá. Na verdade, você só jogou para o lado também, porque a situação está lá. Quantos eu não escuto falar, se eu pudesse eu nem voltaria para casa hoje, porque lá está um problemão e eu não sei como resolver. Se eu pudesse, eu nem falaria com ninguém hoje. Chegaria em casa, tomaria um banho, fecharia a porta do quarto e pronto, acabou. Tomava um calmante e ia dormir. Quantos não são assim e não fazem isso? Por quê? Porque acham que jogando tudo para fora, excluindo, está se libertando. A libertação acontece, em qualquer área da nossa vida, quando a gente enfrenta o problema. Por pior que ele seja, ele não é maior do que você. Por pior que seja a situação, quanto mais longe você fica, é igual a sombra. Quanto mais longe você fica da sombra, maior ela fica. Se aproxime da sombra, você vai ver que ela é pequena. Não sei se vocês já fizeram essa brincadeira de se afastar da sombra, a sombra fica um gigante. Quanto mais próximo você vai vindo dela, você vai vendo que a sombra é tão pequena que você poderia já ter acabado com ela há muito tempo. Quantas coisas nós já podíamos ter resolvido e não resolvemos porque achamos que já temos o controle? E não temos, filho. E o que vai gerar isso na sua vida? E o que vai trazer isso de consequência para você?
por exemplo, uma doença que as pessoas ainda não dão crédito para ela, mas ela é muito séria, que é a depressão. Quando uma pessoa próxima conta que está deprimida, filho, muitas vezes a nossa reação, ela pode ser de pensar quantas vezes nós já vimos essa pessoa chorando, quantas vezes a gente já viu essa pessoa desanimada, e quantas vezes você já não se questionou, será que isso é depressão ou isso é frescura? Quantas vezes, né? Porque a depressão, filho, é uma coisa que tá lá dentro da pessoa. Não é uma coisa que aparece assim, de repente, fala, estou deprimido. Não. Estar deprimido é mais do que estar triste, é mais do que estar choroso. Se você chora por alguma coisa que aconteceu, fica triste por uma morte de alguém, porque você tá constrangido com alguma situação, um dia, dois, é normal. Se você é chorão por natureza, também é normal. Tem gente que chora por causa de filme, tem gente que chora com música, tem gente que chora quando vê flor, tem gente que chora quando tá no mato. Qual é que é o problema? Não é louco por causa disso. Todo mundo é louco. Todo mundo tem um pouquinho, né? Mas é normal. 1 ou 2 dias acontece isso. Mas quando isso se torna muito frequente, né? Ela tem alguns sintomas que vão mostrando para quem está em volta que aquilo não está certo. Que aquilo não é bom. E eu estou falando isso para vocês prestarem atenção nos vocês. Porque a depressão não dá só na casa do vizinho. Depressão não dá só para aquele que está com algum problema muito sério, aparentemente sério. Porque como é que você julga um problema sério de um problema não sério? O que para você às vezes parece uma coisa simples de resolver, para o outro é uma coisa terrível, filho. Ainda pensando nisso? Isso daí é uma besteira. Besteira para você. Mas para a pessoa, para o tipo que ela tem emocionalmente falando, a estrutura emocional que ela tem, é uma coisa muito séria. É uma coisa que para ela é um sofrimento atroz. Que não adianta você falar, esquece isso daí. Quanto mais você fala para a pessoa, esquece isso daí, pior. Porque ela está se sentindo até incompreendida. Quando você tem alguma coisa que as pessoas não dão a importância devida e ficam falando para você, ainda isso? Ainda isso? Nossa, quanto tempo você vai ficar chorando por causa disso? Ninguém gosta de ficar chorando por causa disso muito tempo, né, filho? Se você, por exemplo, separou do marido, separou da esposa, tem um período que você vai se sentir infeliz, é normal. Mas passa. Se você está num período de luto porque perdeu alguém importante, é o período de luto, também respeitado. Dura de 1 a 2 semanas, mas ele vai acarmando. Você vai saindo daquilo aos poucos e a sua vida vai retomando. O que não acontece com o depressivo. Quando o depressivo se torna uma doença séria, não vou já falar para você que não é tratável, é tratável. Mas quando se torna uma doença séria, a pessoa realmente se vê num buraco sem fim, filho. E eu trouxe esse assunto hoje porque eu andei na casa de muitos que pedem ajuda nas orações que vocês deixam aí agora, por exemplo, no Facebook. Porque o programa é passado e muitas pessoas deixam no Facebook os nomes de oração. E eu vou procurando esses nomes de oração e vou vendo na casa de um, vou na casa de outro e vou vendo que as pessoas estão precisando de ajuda, porque depressão não escolhe idade. Ela é comum no final da adolescência, aos 20 e poucos anos. Na população adulta, 1 em cada 15 pessoas tem depressão, filho. E isso tem dado também em outras faixas etárias, está dando em criança, está dando em adultos e está dando também em pessoas de mais idade. Mais ou menos o que eu estava observando, 16% da nossa população hoje está sofrendo de depressão. E as mulheres, infelizmente, o sexo feminino tem mais propensão do que os homens, talvez pela parte hormonal, talvez pela parte de castração feminina. Se sentir sempre a menos, porque isso é uma coisa da sociedade, não é? Isso é uma coisa cultural, talvez porque os homens acham que precisam ser durões, não é? Porque chorar é coisa de mulher, ter sentimentos é coisa de mulher. Isso é uma besteira muito grande, porque o homem tem as mesmas emoções que as mulheres, só que tem tabus,
Quando o homem fica com depressão, é um estágio um pouco mais avançado. Às vezes eles procuram até no álcool, no vício, para poder amenizar um pouco esses sintomas. A mulher não, a mulher tem muito mais propensão a isso. Mas não tem como, hoje em dia, você especificar é adulto, é criança. Nem criança nem idoso tem escapado ultimamente. Embora os sintomas que eu percebi sejam muito parecidos, existem sinais específicos para cada idade. Para as crianças que eu fui visitar nesse tempo de pandemia, que vocês pediram oração também por muita criança, a criança mostra irritação, se recusa a estudar, evita às vezes o convívio social, fica agressiva. O adolescente também se torna um adolescente agressivo. Ele quer agredir os pais com música, ele quer agredir os pais com tatuagem, ele quer agredir os pais com piercings, ele quer agredir os pais com palavras. Existem pais que eu fui visitar que falaram: eu escutei coisas dos meus filhos que eu jamais pensei escutar um dia na vida. E eu sou um pai bom, eu sou um pai responsável, eu sou um pai carinhoso, eu sou um pai que tenta trazer tudo de bom para esse adolescente. E escutei coisas absurdas. Por quê? Porque esse adolescente, preste atenção, ele pode estar no momento crítico. Pode aparecer bêbado na sua casa, pode estar usando drogas para esconder sentimentos que ele não quer mexer. São aqueles que ele está querendo excluir. E os pais não são culpados por isso. É uma coisa que vem da pessoa. Depressão, na verdade, não depende de ninguém e nem de situações externas dos outros. O depressivo é aquele que, dentro do texto que foi lido, onde você exclui tudo e não cuida de nada, é como se você estivesse realmente se isolando de tudo. Só que esse tudo que você está excluindo não está ficando do lado de fora. Ele está interiorizado. O nome depressão está dando pressão para dentro. E está colocando a pessoa esmagada lá dentro. E os que estão na volta não entendem. Então, por visitar a casa de vocês, pelos nomes que vocês pedem ajuda, tem listas imensas, famílias imensas sofrendo com processos assim, de drogas, de vícios, de desânimo. Preste atenção, filho. Depressão é uma doença onde você precisa realmente de tratamento. E tem os sinais que eu gostaria que você prestasse atenção, inclusive neles. Uma pessoa depressiva tem uma tristeza que não passa em 2 semanas, por exemplo. Uma pessoa depressiva tem um humor deprimido, tem um desânimo persistente, tem baixa autoestima, tem sentimento de inutilidade, tem perda de interesse de atividades, antes que para ela era uma coisa que ela apreciava muito. Tem mudança de apetite, ganho ou perda de peso, tem insônia, ou então dorme em excesso porque quer esquecer, tem perda de energia, fadiga acentuada, movimento físico sem sentido, aperta a mão de forma constante, nervosa e fica ali tentando esmagar os dedos com as mãos, puxando. Por quê? Porque ela tem que extravasar aquilo que ela está colocando lá para dentro. Se sente culpado, tem dificuldade de raciocinar, tem dificuldade de tomar decisão, tem pensamento de morte, pensamento de suicídio, tem irritabilidade, tem angústia, tem ansiedade, tem necessidade de um grande esforço para fazer as coisas que antes eram fáceis. Então, são sinais que mostram que a pessoa ela não está bem. E não pode achar que isso é um problema especificamente espiritual. Eu vou levar num centro para tomar um passe porque vai melhorar. Talvez melhore, porque tira um pouco daquela casca que acabou se acumulando nessa energia. Mas o tratamento ele precisa ser feito através da fala. A pessoa precisa exteriorizar o que está acontecendo. Você que está escutando, que está desse jeito, você precisa procurar ajuda. Você não pode mais guardar tudo isso. Para uns talvez sejam frescura, mas para outros não são. Não conte essas coisas para qualquer pessoa, porque essas pessoas que acham que é frescura, elas não sentem a sua dor. Então, se for para você conversar, converse até com você mesmo. Entra num quarto, abra sua boca, chore o quanto precisar. Extravase o seu emocionar. Deixa sair esse sentimento que está aí pegando você.
E nem sempre, às vezes, a pessoa que está com depressão, ela quer procurar ajuda externa, porque ela acha que isso é uma coisa que não precisa, que ela vai dar conta. Mas só que não dá conta, filho. A gente não dá conta da gente. A gente tem hora que parece que vai explodir. Você tem hora que parece que vai explodir. E o que a gente tem que se apegar? Se apegar na oração, que eu falei já na outra semana, colocar Deus em ação na vida da gente. A gente precisa tomar atitudes de mudança, isso é muito importante. E uma outra coisa muito importante que a gente precisa saber e fazer, não se compare a ninguém. Não ache que você é igual a ninguém. E se olhe sempre com o olhar carinhoso, sempre com o olhar de compreensão. Olhe para você com muito carinho. Uma pessoa depressiva, ela acaba não se gostando mais. E as pessoas na volta, por não entenderem, ainda apontam mais. E falam, mas ainda está com isso? Isso é terrível para quem não está bem. Deixa isso para lá, já passou. Mas para a pessoa, estagnou. Para você que está com isso, que eu sei que está cheio de gente que está me escutando hoje que está com isso, você estagnou no momento. Você fixou a sua atenção numa coisa que você não está conseguindo sair. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é trazer esse fantasma para perto de você. Quando eu falo isso, eu quero que você pegue esse problema, essa situação, o que te incomoda, e coloque na sua frente. E fale para você mesmo com muito amor e carinho, como se você não fosse você. O que você faria com isso, se não fosse seu? Quando a gente não está bem, nós temos a resposta também, porque o nosso sistema de integridade, ele trabalha sempre ao nosso favor. E eu sempre falo isso quando aparece aqui comigo as pessoas que acabaram por desencarnar e estão num processo de depressão até pela ausência dos familiares. E eu sempre falo para elas, quando elas chegam aqui, filho, se fosse o contrário, se você estivesse lá embaixo e vindo alguém, o que você gostaria de falar para essa pessoa? Fique em paz, normalmente eu escuto. Fique tranquilo, descansa. Acalma o seu coração. Deixa que a gente se vira aqui. Tá tudo bom. Por que você não fala isso para você também? Por que você não se olha um pouco e fala, acalma. Fique em paz. Eu entendo você. Você tem seu momento. Você vai encontrar um caminho. Não se cobre tanto. Não queira se comparar a ninguém. Não queira se colocar no lugar de ninguém. Não olhe para aquele que parece que é mais forte do que você. Você é perfeito, você é bom, você é maravilhoso. Você está se tratando. Você está procurando reagir. Você é forte. Você é mais forte do que você imagina. Isso é um exercício, filho, que você precisa fazer com você diariamente. A nossa vida não é perfeita. Uma pessoa que tem depressão, que está com um processo de baixa autoestima, que está se sentindo debilitada emocionalmente, ela sempre acha que a vida dos outros é melhor. Uma pessoa assim sempre acha que ela não é suficiente. A gente vive em busca de sermos o que o outro é. Aí a gente se frustra, uma vez que não há como viver a vida do outro. Muitas vezes a depressão vem por isso. Porque você vê situações em sua volta que você fala, por que para mim não é assim? Por que eu não sou assim? Por que eu não tive isso? Por que eu não dei isso? Por que eu sou incapaz daquilo? E você se põe para baixo. E eu posso garantir para você que você é único, é exclusivo, é maravilhoso, é uma pedra preciosa. E que não precisa se atarracar, colocar aí dentro tudo que é de ruim, para você se sentir culpado pela sua vida que não é aquela que você gostaria. Mas se você for procurar aquela que você gostaria, ela é infinita. Porque aquela que você gostaria é de um, é um pouquinho do outro, é um pouquinho daquele. É como se fosse aqueles quebra-cabeça, sabe, que você vai montando? Então, é imprescindível, filho, a aceitação de você do jeito que você é. Isso não significa que a gente não vai mudar. Caso a gente precise mudar alguma coisa, a gente muda.
Mas não é que você vai ficar acomodado, então eu sou assim, pronto, não. Eu quero dizer para você que é você se olhar com carinho, é você se olhar com respeito, é você perceber que as experiências que você está tendo vão moldar você, a sua personalidade, como na psicanálise diz. A nossa personalidade ela é moldada através das nossas experiências. Você é o que é hoje pelo que você viveu, pelas experiências que você teve. Umas boas, outras não. Outras você empurrou, outras você pegou. Mas você é resultado de tudo aquilo que você viveu, de bom e de mal. Você não seria o que você é hoje se você não tivesse vivenciado tanta coisa. Então, eu posso garantir para você que essa pressão que você está pondo no seu peito é desnecessária, filho. Não prenda mais você em pensamentos negativos. Não fique com pensamentos fixos em coisas que aconteceram que você não soube lidar, que as pessoas não souberam lidar com você. Não fique preso a coisas que você não soube resolver. Você é o conjunto de tudo que você viveu. Para você chegar onde você está hoje, essa pessoa aí, olha, forte, essa sobrevivente, essa pessoa maravilhosa que você não reconhece, mas é. Para você poder fazer o que você faz hoje, ter o entendimento que você tem hoje, sabe, ser o que é, você teve momentos bons e momentos ruins. E eu posso garantir que os momentos ruins foram aqueles que formaram o seu alicerce. Então, comece a desconectar, cortar vínculos e se auto-perdoar e perdoar, porque o perdão, ele é muito importante agora, porque a raiva que a gente tem das coisas é que prende a gente aos outros. Quando a gente sente muita raiva de alguma coisa, a gente está preso energeticamente com aquilo, ou com aquela, ou com aqueles. Corte esse vínculo. Comece a se desprender desse mal. Procure, cavoque na sua cabeça o que foi que aconteceu que eu ainda não consigo lidar. Ai, pai Joaquim, não quero mexer com isso, porque isso me dá mal-estar. Deixa o mal-estar chegar até você. Olhe bem para ele e fala, olha, você não me pertence. Você faz parte do meu crescimento. Você faz parte da minha vida. Eu tenho muito orgulho de ter passado por essa dificuldade, porque se eu não tivesse passado, eu não teria aprendido. Se eu não tivesse vivido isso, hoje eu não seria o que eu sou. E perdoe também as pessoas que você supostamente acham que te causaram essa depressão. Supostamente, porque ninguém causa nada se você não permitir. Você que está permitindo a entrada dessa energia ruim, perversa, tóxica dentro de você. Larga. Sorta. Deixa passar. Mas, pai Joaquim, vem na minha cabeça um momento da minha infância onde meu pai... Eu não preciso entrar em detalhes o que o seu pai fez. Ah, mas foi muito ruim para mim. E hoje? Como é essa pessoa hoje? Às vezes ele até já morreu. Ele não faz nem parte mais da sua vida física. E você com esse laço, prendendo você naquele momento, deixando de viver, deixando de amar, deixando de ser, por causa daquele momento ruim. Corta. Perdoa. Se liberta. Ai, mas pai Joaquim, eu sofri um trauma muito grande e quando eu durmo, eu sonho com isso. Lógico, acordado você não tem coragem de enfrentar, vai ter pesadelos homéricos com as situações que você não sabe lidar. Então você vai ter sonhos terríveis que vão virar pesadelos e que vão mostrar para você que o seu inconsciente está atarracado. O sonho nada mais é do que uma forma de mostrar para você as coisas que você precisa lidar. Quando você sonha com uma coisa muito ruim, ela está te mostrando, não é que você está num lugar ruim, é que você está se colocando no pior, porque você ainda não aprendeu a lidar com isso. Quando você acordar e lembrar desse sonho, converse com esse sonho. Ah, eu sonhei que eu estava vendo a minha mãe no cemitério. Sua mãe é morta?
Não, é viva ainda. Então, por quê? Porque você está querendo matar sentimentos que você tem com ela. O cemitério nem sempre é uma morte física. Assim, às vezes o seu inconsciente está falando, enterra isso. Joga isso fora, põe um ponto final nisso que você viveu com ela. Perdoa. Você tem traços dela hoje de coisas boas e de ruins, porque ela faz parte da sua vida. Então, tudo que você vive, tudo que você passa, tá num emaranhado de sentimentos. Que a pessoa na depressão, ao invés de tratar, se esconde. E aí começa a ter manias, começa a ter toques, começa a ficar com pontos fixos nas coisas. À toa, começa a atacar aqueles que amam. Porque começa a colocar no outro, a transferir para o outro a sua responsabilidade. E a doença emocional, filho, ela é tão ruim quanto ter em casa uma pessoa com câncer em fase terminal. Sofre quem está passando pelo problema e sofre a família. Só que para a gente sair disso, nós precisamos ter uma coisa que é muito importante, a coragem. A coragem de enfrentar. A coragem de não omitir. A coragem de se amar também. Porque o depressivo, ele está com uma carga tão pesada dentro do peito que não tem espaço para ele gostar um pouquinho dele. Então ele começa a achar que as coisas na sua volta estão sempre contra. Inclusive ele está contra ele. Então ele não quer mais tomar o banho, ele não quer mais sair do quarto, ele vê o mundo cinza, ele não vê expectativas. Mas o mundo lá fora está colorido, o chuveiro está ali esperando para tomar um banho bom. Mas ele começa a olhar tudo contra ele, porque ele está contra ele, porque ele está pondo todas as emoções no seu coração. E a depressão nada mais é do que você pegar tudo e não lidar. Vai com calma com você. Vai devagar com as suas emoções. Vai devagar com as suas recriminações. E lembra mais uma vez que se a gente ficar pensando no que a gente não tem, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Viver sem se aceitar e sem aceitar a nossa realidade é viver em angústia, é viver em desespero. E a aceitação, eu sei que não é algo fácil, filho. É necessária a força de vontade. E isso se dá porque, como eu disse, a gente é bombardeado pela vida perfeita dos outros. Por isso que é difícil sair essa coisa, esse espiral sufocante, que nada é bom, nada é suficiente. E aí a gente vai tendo para dentro da gente um olhar de ódio, de extrema cobrança. E sair disso é uma jornada, filho. Leva tempo. Mas a primeira coisa que você precisa ter dentro de você é a certeza de que você é um vitorioso. De que isso tudo que você está passando não é tão grande assim. É que você está vendo pelo lado só do negativo. Olha para você do lado positivo um pouco. As pessoas idosas a mesma coisa. Ah, estou no fim da vida, não quero comer. Ah, eu não quero mais viver. Se você começar a acreditar nesse não quero mais viver, o seu corpo vai entender que viver é ruim. Então você vai acabar antecipando uma coisa que poderia ser muito boa para você, que é justamente o contrário, o viver. Porque se você chegou aos 80, aos 90, aos 100, é porque você é um vitorioso, não é porque você está velho. E morte é uma coisa muito relativa. As pessoas às vezes entram em depressão porque acham que vão morrer. Ah, a morte está próxima. Quem falou para você que está próxima ou está longe? Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Nós vivemos e morremos todos os dias, filho. Todos os dias nós entramos nesses dois processos. Agora você precisa dar mais importância para a sua vida. E as pessoas que estão em volta, que tem alguém na casa com depressão, tenham paciência com essa pessoa, mas tenham paciência com você também. Não queira entrar no processo depressivo daquele que está na sua casa. Trate a pessoa da mesma forma como tratava antes. Não faça distinção. As pessoas querem agradar mais, sufocam mais, na verdade. Ai, mas ela não sai do quarto, dá um tempinho para ela. Deixa ela remoer um pouco. Ai, mas ela falou coisas terríveis para mim, mas ela não falou para você. Ela está só colocando, ela está transferindo um sentimento dela.
porque ela precisa culpar alguém, porque ela precisa extravasar a raiva, porque ela precisa extravasar o medo, porque ela precisa extravasar a insegurança. E os que estão próximos são os que sofrem. Não pegue por si. Não faça isso uma doença também sua. Não faça isso fazer parte da sua vida. Hoje, eu queria só que vocês entendessem uma coisa. As casas que eu visitei, que não foram poucas, estão tendo processos depressivos na maioria delas. Estão tendo pessoas que estão no desânimo, estão no medo, estão na ansiedade, estão se colocando para dentro, estão com pensamentos muito maus. Cortem esses pensamentos maus. Em nome de Jesus, corte esses pensamentos maus. Nós temos que nos unir agora numa energia do bem. Porque se você ficar nessa egrégora negativa do pobre de mim, do pobre coitado, do infeliz, não estou falando do depressivo, estou falando dos que estão em volta. Porque como você escuta coisas que te agridem, você também cai. Que pai que quer escutar de um filho? Você nunca foi um bom pai. Você nunca foi o suficiente para mim. Você nunca me deu o que eu queria. Que pai que gosta e quer escutar isso? Ou uma filha falar para a mãe, você também, você nunca foi boa mãe para mim, você é uma porcaria de mãe, que não me dá atenção, só pensa em você. E às vezes a mãe fez o que podia e o que não podia para esse filho. E aí a família acaba caindo numa depressão coletiva de autoculpa e autopunição. Também não faça isso com seu marido, porque eu vi lares assim, a esposa falando pro marido, você também não é um bom pai, você também não é um bom marido, só pensa em trabalhar, esquece de nós aqui, você também chega só nervoso. Não faça isso com ele, porque ele também está num processo dele, não jogue as suas frustrações no outro. E nem você, marido, faça isso com a esposa. Não chega em casa já cuspindo fogo, que bagunça é essa? Janta tá pronta, também não faz nada, podia me ajudar mais. Eu escutei isso essa semana na casa dos 6. E essas crianças, então, esses demônios, vai logo essa escola, logo precisa voltar que eu não aguento mais. O que vocês estão fazendo com vocês? Cada um está entrando num processo de raiva, de ansiedade, de medo, que vai virar um processo depressivo. Porque aí vai um para um quarto de bico, outro vai para outro quarto de bico, as crianças começam a se sentir também incomodando, porque não é porque é criança que não se sente que está demais, que não sente que está atrapalhando. Eles também têm os sistemas deles. Eles entendem. E ao invés de ser uma coisa de união, acaba ficando cada um num canto depressivo por uma coisa que o outro fez. Porque você vai culpar o outro. Você não vai olhar para você e falar, não, eu peguei isso para mim, eu poderia ter parado aquela situação, eu poderia ter mudado o rumo da prosa. Não. Você vai falar, eu fiquei assim por sua causa, as crianças estão nervosas por sua causa, a minha mãe está doente por sua causa, e assim, todos por sua, e ninguém toma para si. E isso vai acumulando, até chegar uma hora que a família inteira está doente. Então hoje, eu gostaria que vocês parassem um pouco. Para um pouco. Desliga um pouco depois esse celular, para de ver Facebook, para de ver Instagram, para de ver WhatsApp, para de ver a vida dos outros. Senta todo mundo numa sala, põe uma música boa, não fale de problemas. Convide aquele que está com mais depressão, aquele que está mais precisando de ajuda para participar. Não trate como uma pessoa diferente, ele não é. Ele só está acumulado, ele só está sobrecarregado de emoções mal trabalhadas. Quem sabe, com o amor familiar, quem sabe, trazendo de volta, e não mimando, trazendo para o convívio habitual, tratando como uma pessoa normal, porque na verdade ele só está doente emocionalmente. Senta na sala, põe uma música boa, faz um docinho, ou um café que seja, com umas bolachinhas. Converse de coisas banais. Pergunte para ele como foi seu dia. Pergunte para ela como vai você. Desliga-se essa porcaria de celular um pouco e olhe nos olhos um do outro. Procure no outro aquilo que faz tempo que você não encontra. Porque às vezes a depressão, ela vem pela falta de comunicação.
cada um dentro do seu próprio mundo. Senta! Como antigamente só se tinha uma televisão na casa e todo mundo se reunia para assistir uma televisão, uma novela. E o pai sempre pedia, vai lá e troca de canal. E a criança, por que eu que tenho que ir lá? Porque não tinha nem controle remoto. Mas era uma família unida, não se falava em depressão. Porque as crianças extravasavam a energia toda acumulada de tudo aquilo no quintal de casa, correndo, brincando. A esposa extravasava tudo isso conversando no muro com a vizinha. O marido extravasava tudo isso chegando em casa, tirando o sapato e assistindo um pouco de televisão. E depois reunia todo mundo para jantar, para contar o que tinha acontecido naquele dia. O melhor tratamento para a depressão, filho, é a conversa. É expor o sentimento. É jogar para fora aquilo que está incomodando. Nem que junto com isso venha o choro. Nem que junto com isso venha a tristeza, o soluçar, não importa. Mas limpa. Às vezes é uma coisa que a pessoa está ali dentro guardada que você nem lembra mais, mas ela precisa contar. Olha, eu estou me sentindo assim por causa disso que aconteceu naquele dia. Aí você fala, mas que dia? Naquele dia que você fez isso, isso e isso para mim. Você não lembra, mas ela lembra. E você olha para a pessoa e fala, me perdoe então por isso. Talvez eu não tivesse condições de fazer melhor. Você já pensou nisso? Que eu também sou imperfeito? Mas amo você da mesma forma? Então vamos esquecer esse assunto de uma forma saudável. Você compreende que eu sou humano, eu te compreendo que você é humana. E se chegar ao ponto da pessoa querer ficar realmente num processo muito doentio, procure ajuda profissional. Procure realmente uma terapia. Fazer terapia não é questão de você ser louco ou não. Terapia significa você cuidar do seu mental. Que às vezes o que está dentro de sua casa não tem recurso para tanto, porque também está passando por processos difíceis. Mas comece com uma terapia. Essa que eu estou passando hoje, desliga, senta um pouquinho. Ah, mas só mora eu, minha mãe e meu marido. Tá bom, senta os três. Vamos tomar um chá, os três. Vamos falar de coisa que não tem nada a ver com problema, com doença, com dor, com falta de dinheiro. Vamos falar de coisas. Vamos falar da vida. Vamos lembrar de coisas boas. Vamos substituir o negativo pelo positivo. Ah, mas só moro eu em casa com meu gato. Senta com o seu gato. Lá na sala, vai lá com ele. Põe a comidinha que ele gosta, põe uma música e fique com ele ali um pouco. Ah, mas meu filho não vai querer sair do quarto. Você convida, se não quiser, não insista, mas não deixe de fazer isso. Olha, estamos aqui na sala. Se você quiser fazer parte desse momento aqui de descontração e não de cobrança, nós estamos aqui esperando você com muita alegria. Insista isso no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Uma hora ele vai ficar curioso para saber o que vocês estão fazendo ali na sala, por que tem tanta risada, por que tem tanta alegria, e vai querer fazer parte também. E quem sabe naquele momento ele fale alguma coisa que vocês nem imaginem que esteja trazendo para ele tanto sofrimento. Isso faz parte da vida, filho. A gente se unir novamente. Isso faz parte do nosso crescimento. Isso faz parte da nossa existência. E aprender a respeitar o outro com aquilo que ele está sentindo faz parte do nosso crescimento pessoal. Nunca se coloque como se as coisas que os outros sentem são frescuras, são coisas passageiras. Porque às vezes o que ela está passando é um sofrimento tão grande que chega a doer na carne. Você que tem depressão, que sofre de ansiedade, que tem toque, que tem pânico, sabe do que eu estou falando. Que é uma coisa que dói. E a incompreensão, ela acaba trazendo a revolta também. Então, você que está passando por isso, escuta bem o que esse velho está falando. Eu te entendo, filho. Você não está sozinho, não. E essa dor vai passar. Esse sofrimento também vai passar. Esse mal-estar, ele vai embora. Essa angústia que está no seu peito também não é sua. E eu te entendo, filho. Você pode ter certeza que respeito muito o seu sofrimento. E você, família, que tem alguém em casa, também respeito vocês. E tire a culpa. Vocês não fizeram nada para isso acontecer. Uma pessoa que tem depressão, ela está insatisfeita e infeliz com ela. Em algum momento da vida dela,
ela parou de tratar do seu emocionar e começou a excluir as coisas. Ao invés de tratar, jogar fora. Ao invés de tentar resolver, ela foi jogando para os lados. Chega uma hora que se junta tudo e isso volta para o peito. Ninguém é para se sentir culpado hoje. Hoje eu não quero ninguém achando que o outro adoeceu emocionalmente porque você é responsável. Nós temos uma coisa chamada escolha. Nós escolhemos o que colocamos dentro do peito e o que tiramos de dentro do peito. Então, cada um tem aquilo que quis colocar aqui. Conscientemente ou inconscientemente, foi uma escolha. Então, vocês todos são vitoriosos, vocês todos são muito amados. Vocês todos têm condição de sair disso. Abra a janela de casa, limpe este chão, faça uma comida gostosa, vai tomar um banho gostoso, põe uma música boa em casa. Desligue, como eu falei, o celular. Volte de novo para a sua essência. E a gente juntos, nós vamos mandar essa tar de depressão embora. Fiquem com Deus, com meu carinho e respeito por vocês. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar dentro de você a resposta quando você tiver a coragem de se enfrentar, de se aceitar, de se amar. Eu tenho certeza que a resposta aparece. E você vai olhar para esse problema e falar: Deus é muito maior do que isso. Eu não tenho um grande problema. Eu tenho um grande Deus que vai me ajudar a resolver esse problema. Fique em paz. Não guarde mais emoção nenhuma que não te faça bem. Aprenda a jogar fora as coisas que você está engolindo. A gente engole tanta coisa ruim que uma hora a gente acaba se engasgando e até se afogando. Põe para fora. Põe para fora tudo que você não gosta, tudo que você não quer, tudo que você disfarça. Mas lembrando, tenha aceitação por você. Se ame como é. Você nunca vai ser o outro. Você é único, exclusivo. Deus só fez você desse jeito, mais nenhum. Deus abençoe vocês. Uma excelente semana de muita paz, de muito amor, de muita compreensão, de muita união. Que Deus abençoe a vida de vocês e o lar de cada um. Fiquem na paz de Deus e até a próxima oportunidade.